Desenvolvi um método que é capaz de te fazer sair das dívidas, mesmo que o seu salário pareça insuficiente. É exatamente para você que sente que trabalha muito, ganha mais do que ganhava alguns anos atrás, mas mesmo assim não consegue sair do vermelho. E não, o problema não é o seu salário. Muitos profissionais acreditam que para sair das dívidas basta ganhar mais, fazer renda extra, receber uma promoção, renegociar os cartões. Mas deixa eu te falar, existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se ganhar mais dinheiro resolvesse o problema, por que existem médicos, advogados, engenheiros e empresários ganhando salários altos e mesmo assim continuam completamente afogados em dívidas? Entenda de uma vez por todas, o problema não é o salário que você ganha, ok? Eu sou Cássia Silveira, estrategista financeira, e depois de reconstruir a minha própria vida financeira, hoje eu ajudo pessoas a entenderem que ganhar bem sem organização financeira é apenas uma contagem regressiva para o caos. Vou te mostrar aqui as 6 etapas que milhares de pessoas ignoram quando elas tentam sair das dívidas. E esse erro custa muito caro. Por que vocês focam em soluções rápidas, cortam gastos, fazem acordos e até pegam novos empréstimos, mas continuam sem sair do vermelho? Porque estão seguindo o caminho da ordem errada. Esses aqui são alguns depoimentos de alunos que conseguiram quitar suas dívidas e finalmente organizar a vida financeira. Sabe por quê? Porque eles entendem o jogo das dívidas. Se você sente que precisa de um acompanhamento direto para estruturar a sua vida financeira, fazer o dinheiro parar de sumir e começar a trabalhar por você, aqui no primeiro link do vídeo, na descrição, você consegue falar diretamente comigo, é isso mesmo. Entender como que funciona a minha mentoria e o meu acompanhamento. É para você que decidiu que o ciclo das dívidas termina aqui. É só clicar ali. Mas agora você deve estar pensando, por onde eu começo, Cássia? A resposta é simples, tá? Começa pela etapa 1. Antes de pensar em pagar qualquer dívida, você precisa saber exatamente o tamanho do problema que você está enfrentando. E é aqui que muita gente erra. Porque prefere evitar olhar para os números, abre o aplicativo do banco e fecha rapidamente, ignora as ligações, paga apenas as parcelas do mês e segue em frente. Mas enquanto você não enxerga a realidade por completo, será impossível criar um plano para sair dela. Por isso que a primeira etapa é mapear todas as suas dívidas, ok? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, financiamento, parcelamentos, tudo. E atenção, não anote apenas o valor da parcela, anote o valor total que ainda falta pagar em cada dívida. Porque muitas pessoas acreditam que devem muito menos do que realmente devem. E quando finalmente fazem as contas, elas percebem que o problema é muito maior do que elas imaginavam. Pode ser desconfortável sim olhar para esses números, eu sei, mas fugir deles não faz a sua dívida diminuir. Depois, vamos lá, de saber exatamente o que você deve, existe uma pergunta ainda mais importante. Qual dessas dívidas representa o maior risco para você? Porque sim, existe algo que poucas pessoas entendem. Nem toda dívida tem o mesmo peso. Imagine uma pessoa que ela está devendo no cartão de crédito e outra que deixou de pagar o financiamento do carro ou do imóvel. As duas possuem dívidas, mas os riscos são completamente diferentes, entende? Em alguns casos, você não está arriscando apenas pagar juros, você está arriscando perder o patrimônio construído dentro desses anos. E é justamente por isso que sair pagando as dívidas sem uma estratégia pode ser um grande erro. Muitas pessoas escolhem qual dívida pagar com base no valor da parcela. As outras escolhem pela pressão emocional. Pagam a dívida que mais incomoda ou a que gera mais ligações. Mas a decisão correta deve ser baseada no risco da dívida. Quais dívidas podem comprometer o seu patrimônio hoje? Já parou para pensar? Quais podem gerar consequências mais graves para a sua vida financeira hoje? Quais exigem atenção imediata? E responder essas perguntas vai te ajudar muito a definir prioridade. Porque pense, quando tudo parece urgente, o risco mostra o que realmente precisa vir primeiro. Então assim, depois de entender suas dívidas, chegou a hora de entender a sua realidade financeira. Porque existe uma pergunta que você precisa responder com total clareza. Vamos lá.
quanto dinheiro realmente sobra na sua mão todos os meses? Muita gente não sabe responder essa pergunta e faz parte. Sabe quanto ganha, mas não sabe para onde o dinheiro vai. Por isso, o próximo passo é fazer um verdadeiro raio-x do seu orçamento, tá? Quanto realmente entra na sua conta todos os meses? Qual é a sua renda líquida? Quais são os seus gastos fixos? Aluguel, supermercado, transporte, contas da casa, internet, plano de saúde, tudo precisa estar no papel. Sem estimativa, sem eu acho, sem mais ou menos. Porque são os pequenos gastos ignorados, quando somados, podem representar uma parte significativa do seu orçamento. Você concorda? E enquanto você não tiver clareza sobre os seus números, qualquer decisão financeira será apenas um palpite. Agora vem uma das análises mais importantes de todo o processo. Depois de pagar todas as despesas essenciais, sobra dinheiro ou falta dinheiro? Pois é, parece uma pergunta bem simples, mas é a resposta que vai mudar completamente a estratégia do jogo. Porque quem ainda possui uma sobra financeira consegue acelerar a negociação e o pagamento das dívidas. Já quem está fechando o mês no vermelho precisa resolver primeiro o problema do fluxo de caixa. E é nessa etapa que muitas pessoas também erram. Elas tentam atacar as dívidas sem entender se existe dinheiro disponível para isso. Por isso, antes de qualquer decisão, você precisa descobrir, no fim do mês, o seu dinheiro está sobrando ou está faltando. Essa resposta a gente vai definir os próximos passos. E depois de reunir todas essas informações, chega o momento de transformar o diagnóstico em ação. E aqui, mais uma vez, as pessoas estão voltando a errar, porque tentam resolver tudo ao mesmo tempo. Querem pagar todas as dívidas, cortar todos os gastos, resolver todos os problemas de uma única vez. Mas sem estratégia, você apenas troca um problema por outro. Por isso agora é hora de definir prioridades. Qual dívida precisa ser atacada primeiro? Qual pode esperar mais um pouco? Quais gastos precisam ser ajustados imediatamente? E quais decisões vão gerar o maior impacto no menor tempo possível? Porque sair das dívidas não é uma questão de fazer mais, é uma questão de fazer o que é mais importante primeiro. E quando existe uma estratégia clara, cada passo te aproxima da solução, em vez de apenas apagar incêndios todos os meses, entende? Agora chegou o momento que a maioria das pessoas quer antecipar, a negociação. E aqui existe outro erro muito comum, acreditar que qualquer proposta é uma proposta. E não é. Quando a pessoa negocia no desespero, ela normalmente aceita a primeira condição que aparece. Assume parcelas que não cabem no orçamento, troca uma dívida por outra. E muitas vezes acaba voltando ao mesmo problema de alguns meses depois. Por isso, gente, negociar não deve ser o primeiro passo, deve ser o último. Porque agora você já conhece as suas dívidas, já entende o risco delas, já sabe como está o seu orçamento e já definiu uma estratégia. Com essa clareza, você consegue negociar de forma muito mais inteligente. Consegue identificar as oportunidades. Consegue até buscar condições mais favoráveis para você. Consegue até substituir dívidas mais caras por alternativas mais vantajosas. Tá entendendo? E principalmente, você evita tomar decisões que piorem ainda mais a sua situação financeira. Porque, entenda uma coisa, sair das dívidas não é desespero. É uma questão de clareza. E quando você entende exatamente onde está, fica muito mais fácil construir o caminho de onde você quer chegar. É exatamente isso que eu ensino na minha mentoria. Eu te mostro, passo a passo, o que fazer com base na sua realidade financeira. Se você quer ajuda para organizar as suas dívidas e construir um plano claro para sair das dívidas, eu vou te convidar a clicar no primeiro link na descrição e lá eu quero te mostrar como é possível fazer isso. E me fala, se esse vídeo foi útil para você, não guarde aí para você, compartilha com quem precisa sair do vermelho e se livrar das dívidas. Aproveite, já se inscreva aqui no nosso canal, assim você não perde os próximos conteúdos. E agora eu vou te deixar aqui com outro vídeo que está aqui na tela. Clique aqui em cima agora e continue essa jornada do conhecimento comigo. Te vejo lá!